A Pá falou sobre a parte de como acessar a fitoenergia, né? A questão da intenção, a conexão com as ervas, a ativação. Então, a gente entra no módulo 2, e no módulo 2 a gente vai falar sobre, iniciando, né? Falando sobre ervas fortes, ervas equilibradoras, ervas suaves, e aí tem um repertório, né? Ali no módulo 2 a gente tem algumas ervas classificadas como ervas de descarga ou ervas fortes, algumas ervas tratadas como ervas de equilíbrio e algumas ervas tratadas como ervas suaves. As ervas fortes, elas vão ser usadas, digamos assim, já de início, né? Para a gente tentar entender, para limpezas mais profundas, elas vão ser usadas para descarregos energéticos e vão ser usadas em questões muito específicas, né? Questões muito pontuais. Normalmente elas vão ser usadas só dentro do terreiro, essas ervas fortes. As ervas suaves, elas são ervas mais delicadas, são ervas mais relacionadas a relaxamento, a conforto emocional, a harmonização, e a gente tem ali como exemplo a alfazema. E já as ervas equilibradoras, né? Elas vão ajudar a estabilizar a emoção, a revitalizar o campo energético, promovendo então a harmonia. E a gente tem como exemplo, por exemplo, o hortelã. Ah, mas assim, isso a gente vai trabalhar de uma forma mais, digamos assim, pormenorizada durante o curso sobre essas questões, a utilização das ervas. Então, aqui é só para dar um en passant realmente, já que a gente está tratando ali do repertório. Eu resolvi falar um pouquinho sobre a fitoenergia dessas ervas que estão no repertório, para não passar assim só falar assim, só para não passar em branco, tá? Então, a arruda. Então, eu estou trazendo aqui uma questão fitoenergética da arruda. A arruda atravessou diferentes culturas, carregando forte simbolismo de proteção e purificação. Entre gregos e romanos da antiguidade, era usada contra contaminações físicas e espirituais, sendo considerada uma erva capaz de afastar forças nocivas e fortalecer o corpo. Povos mediterrâneos, especialmente italianos, portugueses e espanhóis, difundiram o costume de colocar a arruda em portas, jardins e amuletos contra mal-olhado e a inveja. No Brasil, tradição afro-brasileira incorporaram a planta em banho de defumação de descarrego e proteção espiritual. Em comunidades indígenas e populares latino-americanas, a arruda também passou a ser usada em benzimento e ritual de limpeza energética associado à quebra de negatividade e ao restabelecimento de equilíbrio. Seu aroma intenso, sabor amargo e presença vigorosa reforçam simbologicamente a ideia de uma erva capaz de cortar influências densas e reorganizar o campo energético. Assim, a relação entre a fitoenergia da arruda pode ser entendida como a associação universal de uma planta percebida como agente de limpeza,
proteção e fortalecimento espiritual. Então a gente vê, por que que eu trouxe essas questões aqui? A arruda, ela era usada já desde lá dos gregos, né? Para proteção. Então, a questão do uso constante dessa planta, ela também ela não vem só da nossa cultura brasileira, que outros povos também utilizavam essa erva, a fitoenergia dessa erva para os mesmos fins, né? Isso acaba se agregando de alguma forma, né? Esse uso comum acaba se agregando à força vital dessa erva, né? Então, se torna, de alguma forma, como se fazendo parte da planta. O guiné. Então, a gente vai falar primeiro das plantas fortes, tá? Guiné. A Guiné possui forte presença simbólica entre povos indígenas da Amazônia e do Caribe, além de tradições afro-ameríndias. Povos indígenas sul-americanos utilizavam a Guiné em práticas de cura, proteção e fortalecimento espiritual, percebendo a planta como capaz de afastar males invisíveis e restaurar a energia vital. No Caribe e em regiões da América Central também foi incorporada a rituais populares de limpeza e de defesa espiritual. Já nas tradições afro-brasileiras, a Guiné tornou-se uma das ervas mais associadas ao descarrego e à quebra de demanda, sendo comum em banho, defumação e ritual de purificação. Seu odor forte e sua presença marcante reforçam simbologicamente a ideia de uma erva capaz de dissolver cargas densas. Assim, a relação entre a fitoenergia da Guiné pode ser compreendida como a associação universal de uma planta percebida como um agente de limpeza profunda e proteção espiritual. Da mesma forma que a arruda, a gente vê, né, que os vários povos, lá desde os indígenas da Amazônia, também utilizavam essa planta como proteção, como limpeza, assim como os africanos aqui, né? Os africanos não, ah, os brasileiros que tinham essa cultura africana, né? Usavam também. Então a gente vai ver essa mesma forma de utilização para descarrego, para limpeza espiritual. A aroeira. A aroeira possui longa presença simbólica e medicinal entre diferentes povos da América do Sul. Entre grupos indígenas brasileiros, como tupis-guaranis, suas cascas e folhas eram usadas em banhos, infusões e práticas de cura, relacionadas à limpeza do corpo e restauração de força vital. No sertão nordestino e em comunidades rurais brasileiras, a aroeira ganhou fama como planta de resistência e proteção, associada ao fortalecimento físico e espiritual. Em tradições afro-brasileiras, também passou a integrar banhos e defumações voltados à firmeza energética, descarrego e recuperação após situação de desgaste emocional ou espiritual. Sua resistência natural
sua capacidade de adaptação e suas propriedades tradicionalmente relacionadas à cicatrização reforçam simbologicamente a ideia de recomposição da força vital. E aí a gente vai ver aqui uma característica da planta, né? Aqui está associada, a gente vê, ó, a resistência da planta, a capacidade de adaptação da planta e a relação que existe entre a resistência da planta, a capacidade de adaptação da planta e a relação dela com a fitoenergia da planta, que vai se relacionar com essa recomposição da força vital da pessoa. Se ela tem uma capacidade de, de resistência, de se vingar, né, num solo árido, se ela tem capacidade de se adaptar num solo difícil, então ela tem condições também relacionadas à cicatrização, ela vai ter uma ideia de recomposição da força vital quando se trata em conceitos fitoenergéticos. Assim, a relação entre a fitoenergia da aroeira e seu uso mítico entre povos indígenas, sertanejos e tradições afro-brasileiras pode ser entendida como a associação de uma planta percebida como restauradora do equilíbrio, fortalecedora do campo energético e criadora de proteção diante de desgastes físicos e espirituais. Então, aqui a gente conclui também que, além do uso comum da planta pelas tradições, o uso mítico, né, comum, que acontece pelos povos, que vai acabar compondo, de certa forma, a fitoenergia da planta, a gente também vai ver que a, a forma como a planta se relaciona com o solo, né? A forma como ela se reproduz ou como ela se desenvolve, né? A capacidade dela se conseguir se estabelecer naquele sistema, na, naquele solo, vai dizer ou não, de certa forma, os componentes fitoenergéticos dela. Se ela é resistente ou se ela não é resistente. Então, são questões que a gente vai também analisar de certa forma. Às vezes, a forma da planta, se ela é pontiaguda ou se ela não é pontiaguda, a resistência da planta. a- então, são várias características da planta que a gente pode analisar para identificar a fitoenergia da planta, não só a questão mítica, né? O uso comum da planta pelo povo. Espada de São Jorge. Aqui também uma planta forte, né? Entre povos de origem urubá trazidos ao Brasil, a planta foi associada à força guerreira e à proteção espiritual, especialmente ligada aos arquétipos de Ogum, sendo utilizada em entradas de casas, banhos, rituais de defesa energética. Já em culturas mediterrâneas e europeias, sobretudo no sul da Itália, em regiões ibéricas, plantas de folhas rígidas e pontiagudas eram tradicionalmente colocadas próximas às portas para afastar mal-olhado e influências nocivas. Vê, da mesma forma, né? Folhas pontiagudas são colocadas em frente às portas para afastar mal-olhado, dando essa ideia de proteção para a residência, independente do arquétipo ou não de algum, independente dessa associação com Umbanda ou não. Em algumas regiões da África Ocidental
Espécies semelhantes eram vistas como plantas de vigilância espiritual e proteção comunitária. Sob a ótica fitoenergética, esses usos recorrentes refletem uma percepção intuitiva de uma planta com energia verticalizante, estruturadora e defensiva. Sua forma rígida, semelhante a lâminas, e sua grande resistência reforçaram simbologicamente a ideia de proteção ativa. Assim, a relação entre a fitoenergia da espada de São Jorge e seu uso popular em povos iorubás e afro-brasileiros pode ser compreendida como a associação universal de uma planta percebida como guardiã para impor limites e afastar essas influências desarmônicas, né? Então, é uma planta de proteção, uma planta de descarrego, uma planta que vai trazer essa, essa questão para quem guarda ela na frente da casa, para quem faz um banho, né? Quebra tudo, também uma planta forte. Se eu estiver rápido demais, é uma parte que é um pouco enfadonha porque é leitura. Quebra tudo. A quebra-tudo é encontrada, sobretudo, em tradições populares do Nordeste brasileiro, em práticas afro-brasileiras e em saberes de matriz indígena ligados à limpeza espiritual e à retirada de cargas negativas. Entre comunidades sertanejas e benzedeiras do interior do Brasil, a planta ganhou fama como erva capaz de quebrar o mal, afastar inveja e restaurar o equilíbrio da pessoa e da casa. Em tradições populares afro-caribenhas semelhantes também aparecem ervas de função simbólica parecida ligadas ao corte de negatividade. Sobre a perspectiva fitoenergética, erva voltada ao rompimento de carga densa, proteção espiritual e renovação das forças da vida. E aí a gente encerra as ervas fortes, né? Passando para o alecrim. Alecrim. Alecrim ocupa lugar simbólico importante em diferentes culturas do Mediterrâneo, Oriente Médio e tradições populares americanas, entre gregos e romanos antigos. Era associado à clareza mental, memória e vitalidade, sendo usado em cerimônias, templos e rituais de purificação. Povos mediterrâneos, especialmente italianos, espanhóis e portugueses, passaram a utilizá-lo em defumações, benzimentos e proteção das casas, acreditando que a planta afastava energia negativa e fortalecia o ânimo. Em tradição árabe e europeia medieval, o alecrim também era ligado à purificação espiritual e à renovação da força interior. No Brasil, prática afro-brasileira e popular incorporou o alecrim em banho, ritual voltado à elevação energética, alegria e equilíbrio emocional. Sob a perspectiva fitoenergética, esses usos recorrentes refletem a percepção intuitiva de uma planta com energia luminosa, estimulante e harmonizadora. Seu aroma fresco e expansivo foi culturalmente associado ao despertar da consciência, à limpeza de estados emocionais densos, ao fortalecimento da vitalidade. Assim, a relação entre a fitoenergia do alecrim pode ser compreendida como a associação universal de uma planta percebida como promotora de clareza, proteção e renovação das forças vitais. Então a gente vê que o alecrim
ele já vem também sendo usado, né, dentro dessa cultura mítica, desde os gregos, associado à clareza mental, fortalecimento da vitalidade, e vão sendo usados por diversas culturas para esse mesmo fim, né, que a gente usa dentro da Umbanda. Não é algo novo. Quando a gente trata da questão da fitoenergia dessa planta, a gente está usando um conhecimento que é milenar, que vários povos usaram. Então, para entender que essa planta carrega uma história, né, que está agregada nela por diversas culturas, por diversos povos, que também usavam essa planta da mesma forma. Então, isso que se torna interessante, porque isso agrega também ao histórico da planta. Manjericão. O manjericão é associado em diferentes tradições culturais à proteção espiritual, purificação e fortalecimento energético. Na Índia, povos ligados à tradição hindu veneram o manjericão como planta consagrada à deusa Lakshmi, sendo utilizado em rituais de equilíbrio espiritual e harmonização da casa. Entre comunidades mediterrâneas, especialmente gregos e italianos antigos, o manjericão era relacionado à proteção contra inveja e energias negativas, enquanto em práticas afro-brasileiras passou a integrar banhos e defumações e benzimentos voltados à limpeza espiritual e reequilíbrio energético. Sob essa perspectiva, é uma planta considerada estimulante, purificadora e equilibradora do campo energético. Seu aroma intenso e sua ação revitalizante sobre o corpo e seus sentidos favorecem, ao longo do tempo, a associação simbólica entre a energia da planta e práticas culturais de proteção, cura e elevação espiritual, unindo percepção sensorial, experiência terapêutica e tradição mítica. Então, é uma planta, né, que também vem com um histórico, como uma planta sagrada, consagrada, inclusive, para uma deusa, que está muito ligada ao equilíbrio. Então, quando a gente pensa, né, em usar uma planta, e aí a gente vai pensar lá no que a mãe Cláudia falou no outro, no outro encontro, né? Quando a gente pega o manjericão e vai passar o manjericão numa pessoa, a gente tem que pegar aquele manjericão e colocar uma intenção nele. E a intenção que vai ser colocada nesse manjericão tem que estar associada à questão fitoenergética dele. E qual é a questão fitoenergética que tem que estar associada a esse manjericão? É o, o que vem aqui, que tá incorporado a essa planta, que é o reequilíbrio daquela pessoa. É trazer para aquela pessoa o equilíbrio espiritual, a harmonização daquela pessoa. Então, são questões que a gente tem que pensar na hora, né? Quando a entidade vai passar uma planta numa pessoa, que não adianta só passar a planta, aquela planta tem que ser passada com uma intenção, e dentro dessa intenção tem que ser coerente com a fitoenergia daquela planta.
É uma planta que, inclusive, está associada à elevação espiritual também, né? O manjericão. Alfazema. A alfazema, conhecida também como lavanda, possui forte presença simbólica em diferentes culturas por sua associação à paz, proteção e purificação espiritual. Entre povos árabes e persas da antiguidade, era usada em ungüentos para afastar influências negativas e favorecer estados meditativos. Na tradição romana, a alfazema era colocada em banhos e ambientes domésticos como símbolo de limpeza física e energética. Já em práticas populares europeias medievais, especialmente entre franceses e celtas, ramos de alfazema eram usados contra maus espíritos e para promover tranquilidade durante o sono. Em tradições afro-brasileiras, a planta também passou a integrar banhos suaves de harmonização emocional. Na visão fitoenergética, seu aroma suave e efeito relaxante sobre o sistema nervoso contribuíram para que diferentes povos associassem a planta à serenidade, proteção psíquica e limpeza emocional. Assim, o uso mítico e ritualístico da alfazema reflete uma percepção ancestral de sua capacidade de harmonizar ambientes e estados emocionais, conectando experiência sensorial, bem-estar e espiritualidade. Então, a gente vai ver a alfazema já como uma planta suave, uma planta para harmonizar o mental, o emocional, uma planta que usada ali para dormir bem, para trazer tranquilidade. É uma planta que tem outras finalidades que são usadas também, né, que já eram usadas por outros povos, que a gente usa também na Umbanda para esses fins, né? Algumas entidades recomendam, coloca um galho de alfazema dentro do travesseiro, toma um banho de alfazema. Então, muitas vezes essas recomendações estão associadas a essas finalidades que têm relação com com a fitoenergia dessa planta, que está ligada a essas questões que eu estou trazendo aqui. O boldo. Entre povos indígenas no território do atual Chile, o boldo era utilizado em fusões e rituais de cura ligados à purificação do corpo e ao equilíbrio espiritual. Em tradições populares brasileiras, influenciadas por matrizes africanas, o boldo é frequentemente associado à retirada de carga emocional e a fortalecimento do equilíbrio interno. Sob a ótica fitoenergética, o boldo é visto como uma planta de ação depuradora e reorganizadora das energias vitais. Sua reconhecida atuação sobre o fígado e sistema digestivo contribui simbologicamente para a ideia de purificação. E aí a gente tem essa associação, de certa forma, né? Também. O levante.
Levante, conhecida em muitas regiões brasileiras como uma variedade do hortelã, associada a práticas espirituais, é tradicionalmente ligada à renovação e fortalecimento da energia vital. Em tradições populares do norte da África e entre povos árabes, plantas aromáticas semelhantes ao levante eram usadas em infusões para estimular clareza mental e proteção espiritual. No Brasil, especialmente em práticas afro-brasileiras, o levante passou a integrar banho, ritual destinado ao afastamento de energia negativa, sendo associado ao ânimo, movimento e elevação espiritual. Em comunidade rural nordestina, também empregado em benzimento, voltado à recuperação de forças emocionais. Na perspectiva fitoenergética, o levante é considerado uma planta de vibração estimulante e revitalizadora. Seu aroma fresco e ação tônica sobre o corpo favorecem a associação simbólica com despertar, coragem e limpeza energética. Dessa forma, diferentes povos relacionam seus efeitos sensoriais e terapêuticos à ideia de renovação espiritual, transformando a planta em um elemento ritualístico ligado ao equilíbrio emocional e à circulação das energias vitais. Hortelã. A hortelã ocupa lugar importante em tradições populares ligadas à purificação, proteção e revitalização entre povos do Antigo Egito. A hortelã era utilizada em preparados aromáticos e cerimônias de purificação, enquanto gregos e romanos antigos a associavam à hospitalidade, clareza mental e vigor espiritual. Em culturas árabes, o chá de hortelã tornou-se símbolo de acolhimento e equilíbrio emocional. Já em tradições afro-brasileiras, a planta é amplamente empregada em banhos e defumações, voltada à limpeza energética e fortalecimento espiritual, especialmente por sua característica refrescante e estimulante. Na visão fitoenergética, a hortelã é considerada uma planta de energia dinâmica, capaz de revitalizar o campo emocional e dissipar estados de cansaço ou densidade energética. Seu aroma intenso e sensação refrescante favorecem a associação simbólica com renovação, lucidez e circulação das energias vitais. Assim, ao longo do tempo, diferentes povos integraram suas propriedades terapêuticas percebidas empiricamente a práticas míticas e espirituais, criando uma relação entre o efeito estimulante da planta e seu uso espiritual e seu uso ritualístico. Então, a gente tem aqui o hortelã. Então, a gente vê, né, em cada uma dessas plantas o uso popular, o uso mítico delas na sociedade, e, de certa forma, isso vai contribuir para esse conceito fitoenergético das plantas, né? E, de certa forma, é isso que nos interessa. É a gente ter uma ideia
da fitoenergia de cada uma dessas plantas, para que mais tarde a gente possa utilizar elas com consciência, quando for manipulá-las e quando for empregá-las com a intenção apropriada. Bem, gente, eu vou abrir para perguntas. Porque as ervas suaves, aqui eu falei das ervas de descarrego, isso, e ervas de equilíbrio. As ervas suaves eu vou deixar para o próximo encontro. Isso, que é a camomila, erva doce, melissa, alfazema, malva cheirosa e capim-limão. Tá? Então eu vou abrir para a gente conversar. Pode falar, Grace. Como é que é o nome agora? Peraí, tu falasse, não foi a última erva. Uma que eu nunca ouvi falar e quero saber se a gente. Me esqueci o nome. Ai, fiquei pensando. Aroeira, Não. quebra tudo. Não, uma que tu acabasse de falar. Tu não falou em aroeira. Levante. Levante, isso. O que é o levante? A gente usa o levante? O levante é uma erva muito parecida com hortelã, né? Eu tinha, o levante era uma erva que eu tinha, quando eu tinha herbário aqui no terreiro, eu tinha o levante. Ela é muito parecida com hortelã, é uma erva rasteirinha, assim. Ela tem um aroma muito parecido com hortelã. Tá bem, muito obrigada. Normalmente nesses lugares que vendem mudas de planta, nessas floriculturas aí que vendem mudinhas, tem levante, arruda, tem. Eu comprava, eles têm de tudo que é coisa, tem levante também. Ela tem um cheirinho parecido com hortelã. E se eu não me engano, ela dá rasteirinha. Eu nunca tinha ouvido falar mesmo, juro. Nunca ouvi. O pessoal tá quieto, mudo. Vamos lá, pessoal, perguntas? Raul, posso complementar um pouquinho? Claro! Oi, pessoal. O que o Raul está querendo dizer muito, assim, trazendo a parte histórico-cultural de cada planta, para a gente entender o percurso delas, né? E como que essas pessoas acessaram tudo isso, né? De onde que saiu tudo isso? Muitas vezes, como ele falou, né, essas ervas de elevação foram pelo contato. Lembra quando eu falei para vocês na hora que a gente vai ativar, a gente tem que ter conexão com as plantas. E muitas vezes, no próprio jardim, no própria mata, no próprio campo, quantas vezes a gente pega uma folhinha, macera e cheira, né? O alecrim, por exemplo, todas essas plantas têm compostos bioativos, como eu falei na primeira vez, né? Então, as pessoas foram, o manjericão, o alecrim, e as pessoas se sentiram bem quando fizeram isso. Então, elas se interessaram pelas ervas, né? Muitas vezes levavam para ver o odor, se sentiu bem porque tem óleos essenciais ali, levavam a curiosidade como seria um chá. Esse chá é mais calmante. Então, se vocês notarem, todas as ervas calmantes, como camomila, alfazema, elas vão ser usadas em banhos calmantes, né, energéticos.
As ervas fortes, por exemplo, a aroeira. Antigamente a gente passava, quando era pequena, tinha que dizer boa noite, aroeira, se era de dia, dizer o contrário. Porque senão ela causava algum tipo de alergia. Então as pessoas começaram a notar que ela se protegia. Então ela nos protege. A babosa, por exemplo, que tem os espinhos, como ele estava falando, do formato das plantas. As pessoas, geralmente a gente tem um jardim de proteção na volta da casa, né? Pelos próprios espinhos. Um dia quebraram, tinha aquela seiva, foi usada para antisséptico, né? Cicatrizante. Então as pessoas descobriram também que colocando num banho ajudava a acalmar, por exemplo, a pele. Então ela tem um elemento água. Então esse formato foi vindo com o tempo, conforme o contato com essas plantas. Eucalipto mesmo. Esses tempos eu postei ali no grupo o quanto ele é protetor, né? Colocar folhas de eucalipto pelo terreiro. O eucalipto, se vocês virem, dificilmente a gente encontra uma árvore de eucalipto, né? São muitos. A própria mata nos fala sobre força, sobre resistência. E isso a planta nos traz sobre a força, né? A canela, por que se usa canela para prosperidade? Teve época que ela era de grande comércio, era como uma moeda de troca. Então, ela virou símbolo de prosperidade. Então, essa parte histórico-cultural que ele falou é muito importante, porque um dia vocês podem estar lá num sítio e precisarem fazer um banho energético, um banho de proteção, sentirem, mas não tem nenhuma erva que eles nos ensinaram. Vocês vão saber pelo aroma, pela casca, o que ela simboliza. E vocês vão também aprender com o tempo que a gente está colocando esse número de ervas aí, mas vocês podem ter conexão com outras que vocês não conhecem através do que ela vai representar para vocês. Eu preciso de algo que me proteja. Um cactus, ele tem espinho. Vou botar na porta de casa. Se vocês notarem, o cactus tem uma flor linda. Vocês dificilmente tocam na flor, porque está lá no meio dos espinhos. Ele protege a sua flor. Então, é muito importante saber de que forma atravessou a história essas plantas e como elas chegaram a nós. Muitas vezes de boca a boca, né? Que é a ancestralidade, vai nos passando o conhecimento do chá, o conhecimento bioativo, porque depois que esses povos lá atrás tiveram esse contato, teve a época dos alquimistas, que começaram a entender qual era a química real da planta. Porque até então, muitas vezes, tomávamos chá sem saber realmente a toxicidade dessas ervas. Então, é essa parte importante, vocês olharem para a planta e o que ela diz para vocês, o que aquele aroma traduz para vocês. É calmante? É força? É equilíbrio? Porque essa é a identificação que o Raul está trazendo e é o que eu queria contribuir no hoje com a palestra do Raul. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Um questionamento? Nenhuma dúvida? Tudo esclarecido? Não é que tem tudo esclarecido, mas é que, assim, dúvida tem, assim, sobre a fitoenergética de cada planta que tu falaste, eu acho que eu até vou ter mais adiante, mas por enquanto, eu sei que essa parte teórica, ela é, de fato, uma parte mais cansativa, até para quem
quem precisa falar, né? Mas como toda a história é importante, né? É uma parte um pouquinho mais cansativa, porque a gente tem que falar um pouquinho da parte histórica então tem que fazer a leitura, mas eu achei importante trazer essa parte histórica, mítica das plantas, para que vocês, como a mãe Cláudia disse, né? Para que vocês identificassem a utilização das plantas por outros povos, né? E para que vocês percebessem que essas plantas, elas são utilizadas por diversas culturas da mesma forma. Essa é uma questão importante. E isso acaba agregando ao histórico da planta. Para mim, isso acaba é como se criasse a identidade da planta, né? Por essa utilização constante também. Mas, além disso, tem a questão, como a mãe Cláudia disse, cada planta vai ter as suas particularidades. Então, a gente vai poder olhar uma planta, às vezes, pelo formato, seja por ter espinho ou não ter espinho, pela questão da onde ela está se desenvolvendo, o solo dela, o tronco, as características dela, né? A folha dela, se é pontiaguda, se não é pontiaguda. São características que vão te fazer perceber, te dar indícios, se ela é uma erva que vai te trazer proteção, se ela é uma erva que vai te trazer equilíbrio, né? E aí, por exemplo, a gente vai ver algumas ervas que são muito aromáticas, algumas ervas que vão te trazer abundância. Então, cada erva vai ter as suas particularidades e, às vezes está relacionado também a essa questão de tu identificar os detalhes da planta, né? Se não quiser, lógico, verificar pelos detalhes da planta, tem que dar eu acho que assim, ó, tem questões básicas, né? Que a gente tem como memorizar. Tem plantas aromáticas. Normalmente as plantas aromáticas, elas vão ter determinadas finalidades, né? A gente vai ver assim, né? O hortelã, manjericão, plantas aromáticas para alguma finalidade. Então a gente vai começar a ver depois no desenvolvimento da apostila algumas coisas que talvez vocês consigam fazer alguma relação para conseguir de alguma forma não precisar decorar, digamos assim. Essa planta aqui é de equilíbrio, essa planta aqui é para descarrego. Mas, no geral, eu acho que acaba ficando, para quem trabalha dentro da Umbanda, Guiné, espada de São Jorge para descarrego, eu acho que já se tornou até senso comum, assim, acho que é difícil alguém não saber. Claro, vai surgir novidades aí, né? Agora com as outras ervas que estão entrando, mas tem plantas que já são bem corriqueiras, né? De muitos de vocês aí. Então vai ser aumentar o repertório, né? É estudar um pouquinho mais e aumentar o repertório dessas plantas novas. Que nem a própria
que a gente falou hoje, alfazema. Alfazema é uma planta muito utilizada no terreiro, uma planta de senso comum também, né? Uma planta tranquilizante, uma planta que é usada para trazer harmonia, uma planta calmante, relaxante, que é uma planta que muita gente sabe, o senso comum já está meio que no senso comum da fitoenergia dela. Ou tô errado? Então, então eu acho que tem plantas assim que já estão mais no senso comum, mas que não estão no senso comum, vocês vão ter que dar uma estudada maior, né? Mas assim, depois, se vocês tiverem dificuldade em relação a alguma fitoenergia de alguma planta, a gente pode conversar durante o curso. Acho que isso vai se esclarecendo. Tem muita aula pela frente. A gente vai essas questões das plantas a gente vai retomar até o final do curso, vai se retomar e tem muito tem exercício, tem muita coisa para se falar. Então, vai se retomar várias vezes aí a questão da fitoenergia de cada uma dessas plantas. Então, acho que não se preocupem em saber de cor e salteado a fitoenergia de cada uma dessas plantas no encontro de hoje, né? Eu acho que é isso, né, mãe Cláudia? Acho que tem muito curso pela frente ainda, mas importante que vocês prestem atenção, é lógico, mas aí, Patrick, tá terminando? Não, Oi? eu queria fazer uma pergunta mais de Ah, curiosidade mesmo. pergunte. Eu sempre ouvi falar que a arruda, ela era uma planta, eu não sei se tóxica seria a melhor palavra, mas que eu sempre pesquisei para arruda em casa, por causa a gente tem cachorro e gato, e aí eu sempre pesquisei. Então eu sei que a arruda, a espada de São Jorge, eu acho que a Comigo Ninguém Pode também pode ser tóxica para animais. E aí e uma vez eu vi o pai João, né, numa sessão de preto mastigando, mastigando ali uma arruda. E aí eu fiquei bastante curioso em saber qual é o motivo, né, que geralmente, eu não sei se é comum dos pretos velhos, né, mastigar a arruda ali, e aí eu fiquei com essa curiosidade, né, primeiro, que se ela realmente é tóxica, né, e por que que geralmente o preto ali chega e faz essa, não sei se é um ritual, dá pra dizer isso aí. A arruda tem toxicidade, sim. A arruda tem toxicidade, a arruda é abortiva. Inclusive, pessoas que são grávidas não podem tomar chá de arruda. Tem toxicidade, assim como a espada de São Jorge, a Comigo Ninguém Pode, são plantas complicadas. Mas o grau de toxicidade depende da quantidade ingerida, né, Patrick? Certamente ali o que ele mastiga, a quantidade de folhinha que ele mastiga deve ser muito pequenininho, que não me compromete. Acredito eu, né? Que deve Sim. ser isso, né? E tem Aí alguma ninguém finalidade merece uma desculpa. capaz? Oi? Eu ia dizer que ninguém merece uma planta complicada, né? Já basta a gente complicado, mas a planta complicada não precisa. Mas e sabe dizer se tem alguma finalidade específica? Qual é a intenção Eu que acho que a intenção da mastigação da arruda ali tem a ver com quando mastiga a arruda, ela tem um aroma, né? tem? E aí, que também tem a questão do aroma, tem a ver como é que se diz assim, me esqueci agora o termo, mexe com aroma que sai ao mastigar e mexe também com essa questão da nossa saliva, Entendi. né? Então ela está mexendo com todos os meus sentidos durante a incorporação. Uhum.
tá? Para mim tem uma relação com isso também ali. Eu sinto muito isso quando ele mastiga a arruda, né? Com essa questão da incorporação, da questão dos sentidos. É a sensação que eu tenho. Posso estar enganado. Fala, mãe Cláudia. Tá no silencioso o teu microfone. Tá. Tem toxicidade e toxicidade. Por exemplo, a espada e o comigo ninguém pode é realmente tóxico, venenoso. É diferente da arruda. A arruda, a toxicidade, ela não tem uma contraindicação geral, porque ela é antiparasitária também. Quando o Pai João faz isso, é bem o que o Raul falou, é de uma forma de expurgo, tá? Ele está expurgando as energias negativas que estão no Raul no momento que ele está atendendo. Então, ele atende muitas pessoas. Então, para não ficar nenhuma energia no Raul. Então, não é que a arruda não possa ser ingerida, ela tem contraindicações para crianças, gestantes, mas ela não é venenosa, ela pode ser tóxica, é diferente da toxicidade da espada e do Comigo Ninguém Pode, que é extremamente venenoso, tá? Então, é nesse sentido, ela até existe tinturas de arruda, mas aí é, como o Raul falou, a quantidade. E ele usa como expurgo mesmo. Uhum. Eu sempre tive mais curiosidade mesmo, né? Mas, e aí, claro, eu fico pensando, sempre pensava assim, meu Deus, sempre ouvi falar que era tóxica e não, tomara que não dê nada no Raul, né? Mas se estava tudo certo ali, que o Pai João tava na frente, com certeza. Então tá, gente. Eu acredito que a gente cumpriu a nossa missão de hoje. Ah, eu penso que no próximo encontro eu sigo para terminar o módulo 2 e o 3, né, mãe Cláudia? Que daí eu termino o módulo 2. E aí a mãe Cláudia segue depois que eu terminar o módulo 2. Pode ser, mãe Cláudia? Sim, sim, sim. Aí eu termino o módulo 2, assim que Deus, o próximo encontro segue comigo, então, tá? Então, o próximo encontro comigo, encontro 3 comigo, e a mãe Cláudia segue, então, no encontro 4, tá bom? Beijos a todos. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada.